A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Tudo bem? Boa tarde, boa noite ou bom dia, seja lá quando você esteja vendo esse vídeo. Eu vim aqui mais uma vez para poder trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para vocês e também para compartilhar aquilo que foi ministrado dentro de mim. Amém? A palavra do Senhor, ela se encontra no livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo 12. Tá bom? Então vamos lá. Jesus e a figueira. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira: que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Um pouquinho mais adiante, no versículo 20, vai dizer assim: no dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso, eu afirmo a vocês: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês, que está no céu, também não perdoará as ofensas de vocês. Amém? Bom, essa palavra, ela nos mostra um ponto assim muito importante, né? Primeiramente, só para contextualizar, Jesus, ele sabia que essa figueira, ela não iria produzir frutos naquele momento, porque, como a gente mesmo leu agora, não era o tempo daquela figueira produzir frutos. Ah, Ana, mas então por que Jesus resolveu amaldiçoar essa figueira? O que essa figueira fez de errado para Jesus resolver amaldiçoar ela? Calma lá, eu vou te explicar. O intuito de Jesus, ao amaldiçoar essa figueira, era mostrar aos seus discípulos que tudo aquilo que nós dissemos pode gerar uma das duas coisas: ou gerar vida, ou gerar morte. Um pouquinho mais adiante, como a gente leu, nós podemos observar que depois de Jesus ter amaldiçoado aquela figueira, a Bíblia vai dizer que ela secou e ela se tornou uma figueira seca desde a raiz. Por que esse detalhe, essa ênfase grande em falar que a figueira foi seca desde a raiz? É porque na raiz de uma árvore é onde se encontra a vida. É através da raiz da árvore que ela absorve os nutrientes da terra, absorve a água que tem naquela terra e através dos nutrientes e da água que ela absorve é o que causa vida para que ela possa florescer, para que ela possa crescer e para que ela possa gerar os frutos necessários dela, no caso. E a partir do momento que Jesus ele resolve amaldiçoar essa figueira, a Bíblia vai nos dizer que ela seca desde a raiz, ou seja, ela morre. Não tem outra maneira de ela gerar vida, porque ela seca desde a raiz, ou seja, aquilo que nutre a árvore, aquilo que nutre a figueira, aquilo que gera vida para ela, simplesmente se secou, por causa das palavras lançadas por Jesus. E o que Jesus está querendo nos ensinar? No mundo de hoje, nós sempre temos que estar atentos àquilo que nós dissemos, àquilo que nós falamos, para não magoar as pessoas ao nosso redor. Mas e se eu te disser que isso, na verdade, é muito mais profundo do que aparenta ser? O fato de nós precisarmos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós proclamamos, é
algo bíblico, como a gente acabou de observar através dessa leitura. E por que, Ana? Por que eu preciso tomar esse cuidado? Eu não tô entendendo. É simples. Se a gente pegar no livro de Salmos, no capítulo 141, versículo 3 e 4, a gente vai encontrar Davi fazendo o seguinte pedido ao Senhor. Ó Senhor, controla minha boca e não me deixes falar o que não devo. Não permitas que o meu coração deseje fazer o mal, nem que eu ande com os que são perversos ou tome parte na maldade deles. Por que Davi falou isso? É simples. Como eu disse, aquilo que nós falamos pode gerar uma das duas coisas. Ou gerar vida, ou gerar morte, que foi o exemplo que Jesus deu através do momento em que ele resolveu amaldiçoar aquela figueira. Ele quis mostrar que as palavras, ela têm poder. A minha e a sua palavra, aquilo que nós dissemos no nosso dia a dia, na nossa rotina, de manhã, à tarde, à noite, em uma conversa, ou até mesmo em uma brincadeira, ela tem poder. Ela pode causar e pode gerar vida ou morte. Nossa, Ana, mas a palavra ela é tão poderosa assim? Porque por diversos momentos eu já brinquei com algo do tipo, ou então eu já murmurei e nada aconteceu. Então, por que você está me dizendo que a palavra tem poder? Como você consegue comprovar isso? É simples. Porque o que Jesus está querendo mostrar é que a palavra tem poder, mas nem sempre a gente consegue observar ou perceber o poder que a palavra tem. Às vezes a gente fala ou então a gente reclama no nosso dia a dia, mesmo que fosse no automático mesmo. E a gente reclama e, sem perceber, essa palavra ela tem um poder e ela gera um efeito. Só que, esse efeito ele gera no físico? Alguma coisa acontece quando eu reclamo? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Mas o que Jesus está querendo dizer nesse trecho, nessa passagem, é que tudo aquilo que você diz gera um efeito e uma consequência no mundo espiritual. E a consequência gerada no mundo espiritual pode sim se manifestar no físico, na vida como a gente conhece, nos objetos, na nossa relação com as pessoas, ou então ela pode apenas se manter no mundo espiritual e não se manifestar no físico. Mas independente disso, das duas formas, ela gera consequências. Ana, e quais seriam essas consequências? A gente consegue encontrar elas em uma passagem que esclarece esse trecho também que foi lido, lá no livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 33, que vai dizer assim: vocês só poderão ter frutos boas, vocês só poderão ter frutos boas se tiverem uma árvore boa, mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutos que não prestam, porque é pela qualidade dos frutos que sabemos de uma... mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês não terão frutos que prestam, porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Prestem bem atenção nisso. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que, no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda a palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Uau! Muito pesado essas consequências, não é? Já pensou? E isso é algo que eu quero trazer para nós refletirmos juntos. Imagina para onde você iria se Deus avaliasse as coisas que você fala. Quero que você pare para refletir neste momento, junto comigo, para onde você acha que você iria se Deus ouvisse, ou melhor, Deus ouve, né? Então, melhor dizendo,
se Deus avaliasse tudo aquilo que você diz nas suas conversas quando você está entre os seus amigos, ou então quando você está sozinho mexendo no seu celular, ou até quando você está preso no trânsito esperando o semáforo abrir para você poder ir trabalhar, ou quando você está num ônibus lotado. Deus ouvindo as coisas que você diz nesses ambientes, para onde você acha que você iria? Você iria para o céu? Teria a eternidade com Ele? Ou você seria julgado e seria lançado ao inferno? Às vezes, irmãos, nós achamos que aquilo que nós falamos é algo mínimo. Mas como diz aquele ditado, as palavras, elas machucam mais do que as atitudes. Que nós venhamos a observar e tomar cuidado, estar em constante vigilância com aquilo que nós dissemos, para que nós não venhamos a, no dia do juízo, ser julgado por coisas inúteis que saíram da nossa boca. Que vocês parem para observar, nesse trecho que eu acabei de ler, que, como é dito aqui, a boca fala do que o coração está cheio. E seguindo por essa linha de raciocínio, eu quero te perguntar, do que seu coração tem estado cheio? O que você tem falado que, na verdade, é só um reflexo, um pequeno vislumbre daquilo que está dentro do seu coração, aquilo que consome o seu coração e está no seu interior. São palavras de maldição, palavras que geram morte para as pessoas, para os objetos, para as coisas ao seu redor, para si mesmo, ou são palavras de bênção, são palavras que geram vida? Porque isso é um detalhe muito importante. Às vezes a gente acha que a gente falar alguma coisa vai afetar só o nosso próximo, que isso não vai nos afetar, não vai nos ferir, não vai ter nada a ver com a gente. Mas antes daquilo afetar aquela pessoa, primeiro afeta em nós. Porque tudo aquilo que nós dissemos, como foi comentado aqui nesse vídeo, é declarado no mundo espiritual. E a partir do momento que você declara algo no espiritual, você atrai aquilo para si. Por mais que você esteja amaldiçoando uma pessoa, você esteja amaldiçoando o seu próximo, você está declarando no mundo espiritual que coisas ruins como aquela, você quer que sejam atraídas para si. Você quer que essas coisas estejam ao seu redor. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, ou se vocês já observaram isso, mas vocês já viram uma pessoa que ela tá constantemente murmurando? Ela tá constantemente reclamando da vida, reclamando de uma situação, reclamando de uma demora, reclamando de uma fila, reclamando basicamente de tudo. Vocês já pararam para observar a vida, a rotina dessa pessoa? Porque se vocês pararem para observar bem, parece que ela sempre tem um motivo para reclamar. Aquela pessoa, vamos supor, ela demora no trânsito. Tá demorando ali, o semáforo não abre, e aí ela começa a reclamar, ela começa a murmurar. Aí passa um tempo, o semáforo abre e os carros vão passando. Só que quando chega a vez dela, o sinal fecha de novo. Por que vocês acham que isso acontece? Vocês acham que isso acontece à toa? Ou talvez aconteça porque quanto mais ela reclama, mais ela atrai situações como aquela para si. Mais ela atrai situações e motivos que fazem ela reclamar mais e vai seguindo cada vez mais esse ciclo vicioso de reclamação e consequência, reclamação e consequência. Por isso que eu digo a vocês, para que nós venhamos a nos atentar àquilo que nós falamos e àquilo que nós lançamos, tanto para o mundo espiritual, como para nós e como para o nosso próximo. Que nós possamos refletir nessa palavra que o Senhor colocou em meu coração e que nós, a partir de hoje, possamos refletir e estar vigilantes naquilo que nós lançamos e aquilo que tem preenchido os nossos corações. Amém?